Estamos começando mais um Podpet e o tema do Podpet de hoje será sobre o verão. Como é que a gente vai aguentar essa onda de calor com os nossos pets? Como é que a gente pode lidar com isso e a poder ajudar eles, né? Eu me chamo Virgínia, sou mãe de Max e Bob e Patrícia e Karina estão aqui também, que também são mães de Max e Bob. Olá, eu sou Vivian Patrícia, sou psicanalista, psicoterapeuta e estou aqui para a gente falar junto sobre o tema. Olá, meu nome é Karina, sou advogada e também sou a mãe de Max e Bob. Estamos aqui para falar um pouquinho sobre como lidar com este calorzão e os nossos pets. Então, gente, o verão é sinônimo de diversão, né? De alegria, diversão, mas também é sinônimo de perigo para os nossos pets, por causa do calor intenso. E parece que nesses anos que estão chegando agora, então o calor tá mais intenso ainda, tá insuportável. Nem pra gente que é humano, a gente tá aguentando. Imagine para eles que tem pelo, né? E que não conseguem se refrescar sozinhos. Só essa semana a gente está entre 28 graus a 30 graus. Pensa aqui, só na cidade, né? Imagina. A gente mora, lembrando que a gente mora aqui em Salvador, que é uma cidade litorânea. Já é quente por natureza a Bahia. E tem um mar, exatamente. E mesmo assim o calor tá de rachar. E aí, como é que... Vamos dar dicas nesse podcast. A gente pensou em dar dicas para os nossos seguidores, né? De como lidar com esse calor e como os pets podem se sentir um pouco mais confortáveis, né, com esse calor, né? E aí eu separei algumas coisinhas aqui pra gente falar, né, que vai ser bem interessante, né? Como é que a gente pode explicar essa regulação de temperatura, né, dos cachorros? A gente sabe que os cachorros naturalmente já são um pouco mais quentes do que os humanos, né? Então, assim, coloca o termômetro, vai ser 38, 39, não é que tá com febre, não. É a temperatura do próprio animal. Mas é claro que a gente também não pode deixar essa temperatura chegar lá muito lá em cima, né? A gente tem que ficar regulando. E aí a gente pode ter alguns sinais, né? E aí também é só para frisar que é muito importante os pelos. Animais com pelos curtos têm a sua proteção adequada com aqueles pelos. Os animais com os pelos longos têm as suas proteções adequadas com aquele tipo de pelo. Então, o pelo é essencial. Tá fazendo calor, a gente vai falar daqui a pouco se é necessário deixar ou não deixar o pelo, né? Então, mas mesmo assim, não importa a temperatura, o clima, o ambiente, o pelo é do próprio animal, o crescimento é do próprio animal. O máximo que a gente tem que fazer é apará-los, mas deixar, né, o pelo. Por quê? Porque é a própria proteção térmica do animal. Isso. E tem alguns sinais de superaquecimento, né? Como, por exemplo, a respiração ofegante, salivação excessiva, né? A língua ficando roxa, exceto os que já tem a língua roxa, que é o chau-chau, né? Desmaio, que pode ter desmaio por causa de calor, né? Focinho, orelha e as patinhas quentes, né? Então a gente tem que ficar de olho nesses sinais. E também tem outros, né? Sim. A diarreia, o vômito, né? A desorientação, convulsões também podem acontecer, né? A mudança da cor da gengiva, a apatia, a fraqueza, perda de apetite, o andar cambaleante, né? Então, isso pode também acontecer. Isso aí já está num estado mais avançado, né? Dessa hipertermia, né? Hipertermia, esse é o termo. Então, é mais avançado, mas pode ocorrer. Por exemplo, uma vez, Bob, lembra? A gente estava A gente estava caminhando, né, para ir para o pet shop, que na época a gente tinha um pet shop, e realmente estava um pouco quente, mas não tanto quente. E ele não, a gente estava até andando só na sombra, justamente porque ele na época andava muito, ele era muito ativo, e ele queria correr. E então a gente já estava andando na sombra. Nessa época Max já existia, então Max é muito mais ativo, Max é mais corpulento, então ele corria, e aí Bob tentava acompanhar, mas estava quente já nesse período, mas tudo bem, ele corria junto com o Max.
Max, né? E a gente, calma. Isso na sombra, mas mesmo assim estava quente. Quando a gente chegou no local, no pet shop, Max foi para um canto, ele foi para o outro. Daqui a pouco a minha irmã, né, chegou para a veterinária com o Bob já desmaiado. Quando ele aquietou, ele acalmou, ele desmaiou. Na verdade, ele desmaiou. E as características foram essa mesmo, a palpitação, né, o coração acelerado, ele cambaleante, né, e de repente, né, desmaiou, né, e a temperatura quando ela foi ao fim estava muito alta, né, era simplesmente, foi mesmo uma queda de pressão, como vamos dizer assim, né? Não sei se é bem isso, né? Uma queda de pressão, né? Uma queda de pressão devido à temperatura alta, né? Ele fez muito esforço, temperatura muito alta, mesmo porque eles são pets de apartamento, muito tempo eles ficam mais presos e ar-condicionado, não sei o que, e quando faz qualquer tipo de exercício, não era uma distância tão grande, mas você vê que aconteceu essa situação, né? E assim, no caso de Bob mesmo, houve uma desidratação, né? E a gente entrou imediatamente com a glicose e ficamos continuando dando um medicamento com a glicosezinha e ela até pediu que a gente desse mais água, mas na época ele sempre bebeu água, mas a gente entrou com água de coco também para tentar hidratá-lo. Então, houve uma desidratação no Bob e você vê coisas que a gente não tinha percebido, porque a desidratação não é de uma hora para outra, então a gente não tinha percebido. E de um animal, é só um destaque, de um animal novo, porque ele tinha saído, já não era mais filhote, mas era um animal ainda novo, né? E que super saudável, e que tinha costume de sair debaixo do sol e tal, mas, né, a questão da hidratação é o que a gente vai falar mais aqui, né? É necessário, né, água à disposição, principalmente nesse tempo, né? É um dos cuidados que a gente vai falar aqui, é necessário. Então, quanto mais hidratado, mais saudável o animal fica. Isso. E quais são os cuidados práticos que a gente precisa ter, né? Com a casa, com o ambiente, né? Aí vamos agora dar dicas desses cuidados, né? Lá, A gente não pode esquecer só de um detalhe, deixar bem frisado aqui. Toda essa conversa que nós estamos tendo aqui foi super amparada. A gente teve conversa com veterinários, com cuidadores, com pessoas que realmente trabalham na área. Nossa experiência de tutor. Além da nossa experiência. Então, quer dizer, tudo isso aqui, toda essa conversa aqui na verdade, a dica de tutor para tutor, né? Então, é o que a gente faz, o que a gente ouve, o que a gente buscou de informações de quem conhece para poder trazer. Então, não é nada inventado da nossa cabeça. Eu só queria deixar isso bem registrado aqui. E em relação à dica de ambiente, nesse calor, a gente tem propiciado a Max e a Bob um ambiente um pouco bem mais arejado, ventilado, né? A gente tem se preocupado muito com isso, com a questão de ventilação, ligar um pouco o ventilador, deixar a área até mais, as janelas mais abertas. Temos saído com ele, temos, gente. Não é porque está fazendo calor que você vai privar o seu animal dos seus passeios, né? E Max, então, Bobinho, vocês já sabem, Bobinho, ele tem essa questão hoje em dia da locomoção, a dificuldade da locomoção. Mas não é uma coisa desse idoso aqui. Esse idoso aqui até pula, né? Ele pula, ele precisa sair. Ele corre, ele pede pra sair. Todo dia de manhã ele pede pra sair. Foi se deitar aqui, ó. Descansar. Exato. Então, assim, o que a gente faz? Horários, né? Flexibilizamos o horário, verificamos o horário que não tenha tanto sol, ou então os lugares com mais sombra e seja mais ventilado, no caso, para eles saírem, né? Também verificamos a questão, a gente, né, mudou um pouco da alimentação dele para horário. Então, tudo isso faz a diferença. Os tapetes, né? A gente usa muito isso lá em casa. Eu faço, Max gosta muito de tapete gelado, né? O tapete gelado faz uma grande diferença. A gente não é brincadeira, não é uma coisa, será? Se você não tem tapete gelado, compre. A gente já tem vídeo no Instagram e no TikTok falando sobre o tapete gelado. Isso, e vale muito a pena.
o Maxi, quando deita no tapetinho dele, ele descansa, ele relaxa. Então, o tapete gelado é uma grande diferença. Tem uma outra coisa que não abro mão lá em casa, e que, inclusive, abrir um parênteses sobre o tapete gelado. Na Cobase, gente, tá com desconto de tapete gelado, né? Por causa dos 40 anos e do verão. Então, corre na Cobase que tá com desconto. A gente tem cupom de desconto, Maxi Bob 8. E se fosse a primeira compra, você ainda tem 10% de desconto, que é Maxi Bob 10. Ah, mas eu não sei qual comprar o tapete gelado. Então assiste o nosso vídeo. Vocês estão perdendo, porque a gente lá dá dica. Cada tapete tem a sua forma de agir com o animal. E aí você pode dizer, eu tô em dúvida, assista o nosso vídeo, você não sabe que tá perdendo. E aí, além do tapete gelado, tem uma coisa que é muito boa, gente. Eu não deveria perder tanto tempo assim, não sabia que a gente tava perdendo muito tempo. Max, ele não é muito de beber água. Ao contrário de Bob, Bob ama beber água. E é o que acontece quando a gente pensa assim, o que a gente vai fazer para esse Max beber tanta água? De repente, cai na nossa mão, graças a Deus, foi um presentão que a gente recebeu. A fonte da Cobase, muito obrigada. A fonte é uma fonte de água, né? Ela joga, além de filtrar água, porque dentro tem carvão ativado, ela joga água e renova filtrando. Maravilhoso. É muito bom, gente. Ó, a gente já tem esse vídeo lá, Max. Se não, a gente vai soltar esse vídeo. E eu já filmei justamente falando sobre isso, sobre esse benefício dessa fonte ativada. Eu acho que tem, mas eu não tenho certeza. Mas é muito bom, porque Max, ele vai sozinho. Antes, assim, de uma dificuldade, Max, vai beber água. Aí eu tinha que trocar, botar ele beber aí naquele momento. Mas agora, ele vai lá, tá deitado, vai lá sozinho beber a água dele, que tá lá ligadinha, renovando. Querendo ou não, também é um atrativo, né, pro pet, que aí já proporciona dele beber mais água. Principalmente para aquele pet que não é muito chegado à água, né? Esse período, a água é fundamental para a hidratação, né? E para evitar todas essas mazelas que a gente está falando aqui, né? Os sinais que acontecem com a hipertermia. Então, é necessário isso. Todo o atrativo possível. Se não é água, a gente vai falar daqui a pouco, água de coco, água com gelo dentro. Tudo isso é necessário para a gente fazer com que eles fiquem atraídos a beber mais água nesse período. Karina tem uma dica muito interessante sobre a água que ela fez aqui. Isso, muito legal, quando a gente foi pra praia. Exato. Isso eu aprendi aí, ó. Também tutor aprendendo com outro tutor. Eu aprendi com uma tutora de que demora muito mais tempo de você botar o gelo diretamente, o cubo de gelo diretamente na água deles, porque vai derreter. Ela enchia a garrafinha, uma garrafa PET, botava no congelador e depois aquela garrafa ela botava no bebedouro deles e aí ficava por muito mais tempo aquela água muito mais fresquinha. Gente, aquilo deu super certo aqui com nossos também. Então, vale muito a pena essa dica também. Outra coisa também é manter sempre um ambiente fresco, se possível o ventilador ligado. Eu sei que na Shopee tem aqueles mini ventiladores que você pode botar o mini ventilador direcionado para o pet, que ele é recarregável, né? Tanto que a Mavi, que é o furão, que é do meu amigo, ela tem uma que fica ligado diretamente para ela. Então é maravilhoso, né? Aí você falou da Shopee, esse eu não experimentei, tá, gente? Mas eu tenho muita curiosidade de experimentar. Gostaria até de conhecer melhor esse produto. É um ventilador sem hélice. Não sei se vocês já ouviram falar. E o pessoal falou da Shopee. Eu vi. Como é que funciona? É isso. O pessoal só mostrou que era um ventilador sem hélice, que era da Shopee. Já é bom porque não é perigoso, né? Isso. Do animal botar o rosto. Né? Se encostar, né? Então, assim, claro que eu vou pesquisar mais. Gostei. Mas tem que ser vocês também pesquisem aí, ventilador sem hélice, pelo menos foi o que o pessoal disse, também não precisei, e eu não tenho, mas eu já ouvi falar, de repente isso seria uma ótima. Pesquisa e compartilha com a gente, deixa aqui nos comentários. Também é importante, além de ventilador, ar-condicionado para quem não, né, que necessita, aqui os velhinhos também gostam, né, do ar-condicionado, parece que não tem animal dentro de casa, né, muito agradável. Claro, você vai moldando a temperatura, né, conforme a dele, não é muito baixa, mas também não é muito alta, né. Uma outra coisa também, umidificador, né, de ambiente é muito importante, né, todas essas coisas que possam fazer com que o ar se renove e fique mais fresco. Umidificado.
é importante ter dentro de casa para os pets. Patrícia tem uma experiência, né? Aí Virginia, que é da área da saúde, pode até falar melhor, bem que também é da área, com o Bob, né? Bob já sofre de Não, artrose. Artrose, pronto. De artrose. Artrose. E, às vezes, quando o ar-condicionado fica muito tempo ligado, né, Patrícia? Ela disse que ele reclama no dia seguinte de dores. Aí eu não sei, a senhora pode verificar. Por causa da enrijecção do próprio músculo, né? O músculo tem um líquido, todo o nosso músculo tem um líquido para lubrificar e a gente poder mexer, né? Então, quando a gente deixa a temperatura muito fria para aquelas pessoas que já têm um problema de artrose, osteoporose, enfim, coluna, problemas relacionados à musculatura, relacionados ao osso, se a gente deixa a temperatura muito fria, é mais difícil desse líquido transportar e lubrificar. Então, por isso que tem que deixar um ambiente ameno, né? Também não vai deixar no calor, mas também não pode deixar no muito frio, né? E aí já é o cuidado específico para o animal idoso, para o pet idoso, né? Pet filhote tem um outro cuidado, o pet idoso tem outro. E é importante, né, a gente conhecer o nosso animal, com a idade, o que é que esse animal dessa idade precisa para estar bem, para viver bem. Com comorbidade, como o nosso caso, né? Sim, no nosso caso, mas até mesmo o saudável precisa de atenções especiais. É isso que a gente está querendo chegar aqui, né? E fica como dica, né? Olha só a idade do seu animal, quais são os cuidados para a idade daquele animal, né? Aqui a gente já está identificando, né? Eles têm essas doenças crônicas, então vamos cuidar dessa maneira. O veterinário também orienta, o cuidado com o nutricionista e tal, e cada hora é um especialista, né? Para poder dizer como é que a gente tem que tratar, porque vai mudando com o tempo, o animal vai mudando as suas características, né? E os olhos, que ele está falando aqui, a questão dos olhos, que tem que ter o quê? Um lubrificante. A gente tem até, porque a gente não trouxe aqui agora, mas a Lábies, valeu Lábies, tem um lubrificante maravilhoso chamado Tears. Ele é um substituto da lágrima, gente. Ele é feito de condroitina A. E vale muito a pena. O vídeo vai ser lançado hoje. Assim que a gente terminar aqui, eu vou lançar lá o vídeo no Instagram falando sobre o lubrificante. Então, olha quanto cuidado, né? Tem ouvido, tem olhos, cada detalhezinho. Então... Mas a gente tem que explicar, né? O porquê. Sim. Porque resseca, né? Sim. Com o calor, até a conjuntiva dos nossos olhos ressecam. Isso. O calor, e como a gente está falando de ventilador, de ar-condicionado, a gente tem que estar lubrificando, não é isso, meninas? Isso. Meninas que da área de saúde tem que falar isso, né? E a gente... Isso é uma recomendação mesmo do oftalmologista. Tá em um ambiente de ar-condicionado, lubrifica. Vai levar para o sol, lubrifica. É o tempo todo lubrificando. Você bem lembrou e é essa a mesma dica. E a gente tem como o Vigia falou, que para os meninos estão sendo assim, maravilhosos. E a gente também, a gente usa muito Pata Help, gente, quando os meninos saem. Os meninos saíram, vocês sabem que vocês acompanham a gente, tem nossos vídeos. Os meninos saem, gente do céu, é assim. Eu já fazer um meme assim, ai, como eu tô nojenta de Ivete, porque o meu sai, o Max já fica assim na manicure dele, bate na minha palminha, bota aqui, já lubrifica, porque a gente tem que lubrificar essas patinhas quando sai, quando retorna, pra não sair, né? E aí já vem uma outra dica. Você falou do Pata Help, aí já vem outra dica, né? Rapidinho, lembrando que a gente tem cupom de desconto também, tá, gente? Cupom de desconto, MaxBob10, o link sempre na nossa bio do Instagram, então corre lá. Se vocês quiserem saber sobre os outros também produtos da marca, tem um suplemento que também vale a pena, gente, um suplemento maravilhoso que os meninos usam. Já tem uns 3 anos, né, que os meninos usam e vale muito a pena. Chama NutraHelp. Esse aqui é o Pata Help, que é para as patinhas, para não ressecar as patas, proteger. Ele, inclusive, evita lambeduras. Então, assim, é maravilhoso esse produto. E também tem o enxaguante bucal deles, que ajuda na saúde bucal, que é o Boca Help. Mas aí, voltando pro Pata Help, a dica é, o pet que sai para passear, tem que, necessariamente, aí é a discussão, né? A gente vai jogar para cá agora, né?
precisa mudar o horário nesse tempo de calor, já que a gente está falando de cuidados, Eu né, acho que voltados para essas altas temperaturas. Será que precisa mudar de horário? Será que pode continuar nos seus horários, por exemplo, aquele que acorda 7 horas da manhã, 8 horas da manhã? Gente, tem gente que à tarde vai passear, à tarde eu pino mesmo, vai passear, vai fazer caminhada com os seus pets. Então, será que isso é viável? Vamos discutir um pouquinho aqui, vamos pensar um pouquinho sobre isso. Gente, vocês sabem que Max, ele tem a gente tem alguns cuidadozinhos, porque ele gosta de uma rotina. Max gosta de uma rotina. Quando ele sai da rotina, ele fica um pouco... Lembrando que Max é um animal especial. Né? Isso. E quando ele sai da rotina, ele fica atordoado, ele chora, ele cria resistência para se adequar à próxima. É muito difícil. Então, a gente tem uma rotina com ele para que não haja problemas, né? Então, assim, ele tem a rotina dele do horário. E aí, o que acontece? Se, por exemplo, tá chovendo. Ah, minha amiga, é um choro, porque ele não pode ir pra rua. E aí, por exemplo, tá, né, por coincidência, naquele momento que ele vai sair, já tá sol. Ele também cria aquela... se ele não puder ir pra rua, ele vai criar aquela resistência. Então, o que a gente faz? Eu não posso deixar, porque Max tem essa rotina dele, né? Então, eu não posso deixar de sair. Aí, o que eu faço? Eu tento sempre um pouquinho antes, né? Daquele horário dele, não mudar muito, então um pouquinho antes, e sempre procurar um lugar de sombra. Corro com ele só nos lugares de sombra, a gente fica ali paradinho, vou mostrando pra ele, né? Porque até ele também tem uns lugares que ele gosta, né? Max tem tudo disso. Então, a gente tem essa questão com ele, sim, porque realmente precisamos. Tá muito quente, gente. O tempo está demais, né? Assim, o sol tá vindo cada vez mais cedo, né? E indo embora cada vez mais tarde, né? Então, o que acontece? Preciso de um horário bom para que meu animal caminhe, para não machucar as patinhas dele, né? Almofadinha. E também, assim, até para ele caminhar. Como é que eu posso caminhar, né? Se o sol estiver muito quente. Bota a mão um pouquinho no sol, sente. Se você tá quente para você, tá quente pro seu animal também. Exato. E lembrando que quando sair, gente, é importante levar água pro seu pet, né? Mas eu só vou dar um passeio. Gente, o calor tá de matar. Tá de matar pra gente, que dirá pra eles. Então é legal levar sempre o seu pet drink. A gente tem um pet drink, aqui tem mais um. E a gente também recebeu esse daqui, foi da Pet Help. A gente recebeu um potinho que ele é montável. Você desmonta ele e depois muito legal, montando, principalmente para levar para praia. Exato. Achei super útil. A gente foi para praia, levou. E você joga água lá na areia de novo. Muito bom. E aí ele toma aqui dentro. Não vaza. Muito não legal. Não vaza. Então, a dica é... se eu só posso sair naquele horário, ou seja, o meu animal tem uma condição especial, ele só quer sair naquele horário, ok, vá, proteja as patas do seu animal, né? Verifique a temperatura, por exemplo. Como é que a gente pode verificar? Isso tudo são dicas veterinárias, tá, gente? Pôr os pés fora do calçado no chão para ver se seu pé consegue suportar aquela quentura, então ele consegue. E se você pode mudar o horário, melhor. Se você não pode e vai, ok, mas volte, deixa o ventilador já rodando em casa, o ar-condicionado ligado, água bem gelada para poder ele se hidratar ao retornar. Então, a dica é você que vai fazer, de acordo com a necessidade e a condição do seu animal. Se você vê que seu animal tá no sol, mas tá doido para ir para uma sombra, correndo, desesperado para ir para uma sombra, evite aqueles horários, vá para um horário com sol mais amenas, né? Então é importante conhecer o animal e é importante levar essas dicas a sério, né? Para quê? Pra gente não cair esses dias que a gente disse que a gente ia gravar, eu tava olhando vários e vários vídeos no TikTok. Pode falar não, né? Pode. Rede social. É melhor. Em outra rede social. Justamente os pets dando crises de hipertermia. Né? Porque pela falta de atenção, pela falta de cuidado, ou falta de observação, às vezes não é nem o cuidado, mas a observação, né? A língua para fora, fadigante, essas coisas que a gente está conversando aqui, às vezes
passou desapercebida aos olhos do tutor. E aí a gente vê cada cena triste e muitos ainda até a óbito. Então, para evitar tudo isso, foi bom esse bate-papo, é bom essa conversa, né? Porque faz com que a gente se atente para aqueles assuntos, busque mais informações, pergunte, questione aos nossos veterinários. Isso. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre os alimentos, né? Nesse momento, né, de calor, é bom a gente oferecer frutas seguras, né? Alimentos seguros, de forma geral, e que refresque, né? Além de ser seguro, refresque. Eu gosto muito das dicas que as galera dá de botar fruta no congelador que vira sorvete, que vira picolé. Eu acho o máximo. Marino animal, eu acho o máximo. Fazer a bafa-banca, que aqui a gente chama de bafa-banca, mas é um geladinho um suco que a gente coloca para congelar na forminha de gelo e dá para o animal sem açúcar. Açúcar próprio da fruta, gente, sem açúcar. E algumas frutas são excelentes para isso, né? Como a melancia, a maçã, o morango, né? Frutas que a gente consegue congelar e que não tem a semente, porque, né, o animal pode engolir a semente. E além disso, vocês sabiam, isso aí eu fiz um vídeo, ela sabia, eu quero saber se você sabia, que o patezinho, aqueles patês que a gente dá pro animal, eles são ricos em água. Então, além dos nutrientes, né, dos próprios sachê, da comidinha, da alimentação úmida, eles também têm muita água, então eles também servem para hidratar e cuidar da saúde renal, porque estamos no mês da saúde renal. E a gente vê isso nos zoológicos, geralmente eles também oferecem, né? Eles ajudam os animais, então muitos animais de grande porte, eles oferecem aquelas frutas já geladas, e isso é importante, porque eles são biólogos e veterinários que estão ali preocupados, né, também com o bem-estar de animais que estão criados ao céu, em meio aberto, né, ali queira ou não, claro, restrito de locomoção, claro, a gente sabe que estão ali, né, confinados, mas eles estão mais expostos, não estão como a gente dentro de casa. Então, mesmo assim, eles se preocupam, vamos, né, olha o sol demais, né, os intempéries, né, do tempo, e aí eles oferecem, acho muito interessante. Os nossos Max e Bob já comeram sorvete, aquele sorvete que Virginia... É isso. Fora isso, né, das frutas, vocês também podem comprar sorvete gourmet, né, como tem várias marcas que vendem. Gourmet e pet. Gourmet e pet. Tem várias marcas pet, tem várias marcas pet que já fazem sorvete pet. Inclusive aqui na Bahia a gente tem um, que inclusive é parceiro lá do Clube dos Poodles, a Petlé, que eles fazem sorvete pet, gente, e levam para eventos. É bem legal, os animais comem, tem de banana, tem de morango, tem de várias... E refresca do mesmo jeito, né, Virginia? Não é feito com açúcar, na verdade é feito para pets e é refrescante. Então, essa é uma dica também para você. Olha, eu não posso ficar enchendo meu pet de bifinho. Pronto, então bota coisa para refrescar, frutas para refrescar, sorvetes leves, né? Claro, porque assim, você pode optar por alimentações naturais, né? Como também as rações. Então, quanto mais leve for essa comida, né? Melhor para eles nesse tempo, nessa temperatura que nós estamos vivendo, né? Sim. Agora vamos para... Só vamos fazer um viés. Gente, a gente falou do Max, que tem uma necessidade, né? Mas não vamos esquecer também que, além dos animais vulneráveis como o Max, que é a questão... Vulnerável não, mas o Max tem essa já questão, tanto pela idade como pelas outras questões que ele já tem, que acompanha a gente já sabe, tem também os braquicefálicos, né? Seria importante a gente falar que nesse calor eles sofrem muito mais, gente, tadinhos. A gente vai falar, quando a gente falar quais são os tipos de animais que requerem maior cuidado nesse tipo de temperatura. Né? E aí... Eu até emendar. Isso, não. Antes eu queria falar um pouquinho pra vocês. Eu tenho uma pergunta pra vocês. Eu vou perguntar e vocês vão dizer se é mito ou se é verdade. Vamos lá. Certo? Tosar o pet refresca? Mito. Com certeza. Depende, assim, da raça. Na verdade, não é tosar, é baixar o pelo. Porque o pelo, ele protege. Então... A gente aqui em casa, a gente baixa o pelo para ficar mais fácil pro banho, porque nesse período a gente dá mais banho que o normal. Muito banho. Entendeu? E também é outro mito. Exato. Não necessariamente precisa dar banho. Se é uma vez a semana, você vai dar uma vez a semana tranquilamente,
porque não há necessidade de mais banho. O cuidado é interno e não externo. É só, na verdade, para refrescar, né? Como a gente mesmo, Max gosta de se refrescar. Então Max a gente tá adora um sempre, banho. E Max também tem a questão da ferida no corpo. O Isso. calor deixa ele mais incomodado com as questões das... Ele tem um... Como é? a dermatite mesmo, né? Além da dermatite, ele tem as verrugas. E essas verrugas coçam no período do verão. Então a gente tem que abaixar mais o pelo dele pra ficar mais visível e dar tratar. mais banho e tratar com os produtos que o médico recomenda. E também, assim, tem o nosso não é o caso, mas tem animais que tem piscina, gente. Os golden, por exemplo, adoram na piscina. Isso. Né? Então, fica com o pelo longo, né? Dá uma baixadinha e fique lá o tempo todo na piscina, né? O uso do pelo da tosa, né? Não é que seja evitado, é necessário para alguns casos. No caso depende né, da raça, do tipo da convivência do pet, né? Porque vai que faz uma piscina e quer ficar o dia todo na piscina. Isso. Né? Passamos! Pets precisam usar protetor solar? Pet precisa. Max e Bob já usaram, até repelente, inclusive. Repelente é uma coisa, mas protetor solar eu ainda desconheço. Precisa sim. Precisa. Protetor solar nas áreas sensíveis, como por exemplo aqui no focinho. E nas patas. É muito importante. Inclusive, tem aqui uma farmácia muito maravilhosa que nos ajudou muito e que foi onde a gente conheceu esse protetor que nos deu depois, mas é maravilhoso, sim. A gente já usou, sim, gente. Na verdade, a gente não já usou, não. A gente usa. Inclusive, usa o repelente também, que a farmácia. A gente usa repelente. Cerveja sem álcool refresca os pets? Rapaz, olha o seguinte, é melhor com álcool. Tô brincando, pelo amor de Deus, hein, gente. Olha, a gente aqui, pra Max e Bob, não é por causa da idade, não. Mas eles não tomam. Então, talvez não tenha um sorvete. Com álcool, não tem necessidade. Tem sucos, eu não sei não, né? Se tem sucos, água bastante, água de coco. Se você quiser fazer um suco sem açúcar, tem suco. Né? O suco, né? Então, tem o suficiente, não precisa necessariamente ir pra esse lado, né? Não, é mito, gente. É mito, é questão de marketing, né? Não precisa ser a cerveja. Isso é só pra uma brincadeira, se quiser dar uma vez pra experimentar. Até porque tem até vinho, gente. O negócio. Uau, sabia? Até porque Max e Bob, não sei se foi eles ganharam, eu não lembro. Mas se vocês verem, foi um xarope, parecia um xarope. Não, tem cheiro de carne. Carne. Assim, na verdade, não nem parecia. Então, acredito que, como a Bia falou, é por lazer. Isso, é por lazer, né? E quais são os cuidados específicos para os pets vulneráveis? Eu sei que a gente já entrou... Peraí, rapidinho, gente, só dizer, porque às vezes a pessoa tá assistindo aí, a gente acha assim, o Max já tá ali morrendo de sede, né? Ele é assim, viu? Isso é ansiedade. É como a gente disse, Max é um animal que tem... ele é um animal especial. Então ele tem as questões dele, gente. Daqui a pouco ele vai descer, vai passear, daqui a pouco ele volta e a gente leva a vida assim mesmo, né? E agora a gente vai falar sobre os pets específicos, raças específicas, como idosos, braquicefálicos, obesos, né, filhotes, né? E quais são dicas que a gente pode dar para esses pets? Eu acho que a ventilação extra é importante em todos os casos, mas nesses casos ainda é mais importante, né? Porque principalmente os braquicefálicos, coitados, já não respiram muito bem, porque o rostinho é mais achatado. Então, a ventilação é essencial. Sim. Aí eu até uma pesca, porque como eu não sei se essa parte de raças e tal, aí eu trouxe uma pesca. Aí eu pesquisei quais são esses, né, com o focinho mais achatado que a gente tá falando, né? Pug, né? Bulldog. Peraí, gente, é que eu não tô enxergando, não. Peraí que eu vou resolver isso agora. Calma. Esqueci que eu não enxergo. Sem o outro olho. Mas, esses que requerem maior cuidado, né? É o Bulldog, o Boxer, né? O Piquinês, né? Nunca mais eu vi Piquinês. Não é um Piquinês. Mas aqui tinha muito que a gente falou. O Chow também, apesar de ele não... Eles têm também, né? O nariz mais... Um pouco mais pra dentro do que os outros, requerem cuidado. O Husky, apesar de não ter... Mas é precisa, uma raça a temperatura diferente. É feita pra neve, né? Isso, como o São Bernardo. Exato. Então, esses dois... Autoajuda. Estando aqui em lugares como aqui, né, em temperatura muito alta,
eles precisam de cuidados, né, bem específicos. Eu tive que E não só os deles. cachorros, né, gente? Os gatinhos também precisam, né? Os gatinhos gostam de ficar muito em lugares altos. Então a gente precisa manter esses lugares altos mais frescos, né? Sim. Que o normal, talvez uma toalhinha um pouco mais úmida. Eu tava assistindo, né? Eu falei assim, acho que um dia desse eu vou fazer com o Max, porque Max é maior, né? Bob é menorzinho, acho que ele não aguentaria o peso. Mas Max é maior, eu acho que aguentaria, né? Os jogadores de vôlei, de tênis, eles amarram gelo ou então uma bolsa gelada aqui, ó, no pescoço. Eles deixam pendurado no pescoço para ficar refrescando. Aí eu pensei assim, que é uma boa dica. Talvez seja interessante fazer isso num cachorro grande, um pouco maior, né? Porque um pequeno talvez não aguente o peso, mas um pouco maior. Já deixa eu fazer em Max e falo para vocês. Molhar os brinquedinhos, aqueles que giram, para os gatos especificamente, também é ótimo, porque vai jogando água e ele vai se refrescando, né? Tem muitos gatos que não gostam muito, né, chegado diretamente à água. Porém, né, buscar alternativas que façam com que eles estejam mais em contato para se refrescar. Isso. E agora, assim, tem frutas, eu já vou mudar de tópico, né? Acho que a gente já falou bastante sobre esse tópico, né? Agora, tem frutas que são da estação, mas elas são extremamente proibidas para os pets, né? Elas são da estação, do calor, elas refrescam. Se a gente botar aí, ó, os daqui já estão se refrescando ali, ó. Se a gente colocar na geladeira, no congelador, elas ficam geladinhas e dá pra gente comer, a gente que é humano, mas pros pets, de jeito nenhum, gente. Como, por exemplo, uva, né? A maçã, a gente precisa ter um cuidado com a semente, então cortar só a parte de fora da maçã. O morango, se tiver bastante semente, eu não aconselho dar. Eu, por exemplo, não aconselho dar o morango se tiver com muita semente. Eu fiz até um vídeo de frutas que são proibidas de dar, em dar pro pet, tá no Instagram, certo? @maxibob. Se quiser dar uma olhadinha lá, tá lá no Instagram. Eu desconheço se pode dar pitaia. Eu acho que não, porque pitaia tem muita semente. Eu acho estranho dar pitaia. Nunca ouvi ninguém falando que daria pitaia pro pet, então eu não dou pitaia, que é uma fruta que eu particularmente gosto e acho muito refrescante, porque ela tem bastante água, mas eu não daria. Uma outra coisa também que a gente está falando aqui, né, a questão da alta temperatura. Alta temperatura lembra muito verão, que lembra muito viagem, que lembra muito passeios com nossos pets, né? Então, um outro cuidado também que aparece aí é com as doenças, né? As doenças do carrapato, da sinomose, os mosquitos, por causa das chuvas frequentes. A virose. Então, pulgas, né? A que pega viajando mesmo. Pega viajando? Esqueci. Que a gente sempre tem que proteger, dando aquele... tá, que tem áreas endêmicas, é isso? Isso aí. Leishmaniose. Isso, pronto. Então, são doenças que a gente precisa urgentemente proteger. E o repelente, gente, que é importante. Repelente, proteger o animal de para poder viajar, né? Então, esse cuidado com as viagens dos animais é importante, né? Ter esse cuidado, esse preparo todo, né? Esse também é uma outra dica que a gente não pode deixar de passar, né? Com certeza, né? Acho que a gente já falou um pouquinho sobre os tapetes, né? Que a gente já relatou. Eu tava lendo aqui, eu sempre anoto algumas coisas, né? Pra falar no podcast, pra não esquecer de nada. As bandanas, eu até anotei aqui, o exemplo da bandana gelada, gente, porque eu acho interessante. Eu acho que se eles fazem e abaixa a temperatura deles, que são atletas, talvez abaixe dos nossos pets também. Vou fazer isso e falo pra vocês, né? Tem que gravar um vídeo. Exato. E é isso, né? Eu acho que a gente falou bastante, né? Deu bastante exemplo aqui de como a gente pode refrescar os nossos pets, mostrou o que a gente faz, né? De concreto né? Que a gente já faz há anos e que refresca eles aqui, ó. O Max já vou finalizar, gente. Então, para finalizar, eu só quero reforçar que no caso, né, do animal estar passando mal com o calor, o que a gente precisa fazer? A gente vê esses vídeos aí, muitos estão corretos, né? Então, isso aqui foi pesquisa, a gente foi procurar
saber informações de veterinários e tal. Então, a gente fez aqui uma listinha pra gente deixar registrado, né? A primeira coisa é procurar imediatamente o veterinário, né? Tá passando mal, vai dar socorro pro animal. Oferecer muita água fresca. Tem gente que chega a banhar, né, o animal, jogar bastante água para poder tentar refrescar o pelo dele, né, a pele dele. Outra coisa é procurar lugares sombreados, né, para poder o sol não continuar batendo no animal. Evitar sair nas horas mais quentes, a gente aqui falou, dar alimentação mais úmidas, né, ter cuidado com os exercícios físicos. O animal que faz exercício físico também tem que ter cuidado. Crossfit não, aquele que corre, gente. Eu esqueci o nome. Mas tem um esporte que os pets, inclusive aqui em Salvador tem uma trilha que faz, né, com os pets. É um esporte que se faz com os pets são amarrados em guias grandes aqui pela cintura e eles correm. Então, quem faz esse esporte, gente, tem que ter um cuidado redobrado, e né? Até os passeios mais longos com trilha mesmo. Tem gente que leva pet debaixo de trilha, muito então sol, tem que tomar né? cuidado. Exato. A questão da ventilação, a gente falou, ventilador, ar-condicionado, tudo, né, umidificador, tudo que for possível fazer, né? Cuidado com os olhos, as patas. Isso. Né? Dar banho para refrescá-lo nesse momento, né, de crise, né? E como prevenir que o animal passe mal, a gente tem que mesmo fazer isso mesmo, deixar o ambiente, né, sempre limpo, arejado, o máximo possível. Hidratar, água à disposição, né? Quando o animal, pede, não, mas está sempre à disposição. Ele vai lá e vai beber quando ele quiser, né? E, além desses cuidados, manter a carteira de vacinação, né? Também é importante. Isso. Todos os tipos de medicação que ele precisa tomar, fazer uso, que esteja também em dias nesse período. Os sinais de superaquecimento, que a gente já falou lá mais pra frente. E ficar de olho, gente. Eu creio que essas foram as dicas valiosas aí. Exatamente. Antes da gente finalizar o nosso podcast, eu queria lembrar que esse ano a gente completa 10 anos de Pet Influencer. Então vamos aí fazer um sorteio. Então fiquem ligados nas nossas redes sociais. Segue a gente lá nas redes vizinhas, né? Vou deixar aqui embaixo para vocês saberem, né, as redes da gente. Mas tudo Max e Bob, é só procurar lá que a gente tá lá nas redes, todas as redes possíveis e imagináveis estamos lá dentro. Então, bombando e fazendo trends e por aí vamos. Então, não esquece que a gente vai ter sorteio, né? Vamos ter posts comemorativos, né? Vai ser bem divertido. Que bom. E aí, se você gostou desse conteúdo, né, é só nos seguir para mais dicas, deixar sinalizado aqui para você sempre receber os nossos novos vídeos. E é importante que isso aqui, na verdade, a gente não está fazendo, né, é mais para conscientizar, é uma troca, compartilhar, na verdade, informações, né, cuidados com os nossos pets, porque isso é muito importante. Para Max e Bob, tem ajudado muito. Com certeza. Não esquece nosso cupom de desconto, Max e Bob 8 na Cobase, na Pet Help, né, que estão os produtos da Pata Help, Nutra Help, Boca Help, Max Bob 10, viu? A gente também tem produtos lá de banho top na Ecodog, tá bom, gente? Max e Bob 20% de desconto lá na Ecodog, são produtos amazônicos, veganos, tudo de bom, tá bom? Com esses produtos que a gente dá banho Max Bob, que a gente limpa a casa, né? A gente tem vídeos limpando a casa, limpando o ambiente, tem aromatizador, tem adestrador, tem também higienizador de estofado, tem para passar no chão, desinfectante para passar no chão, que não agride o olfato dos nossos pets, né? Então, vale super a pena. Isso. E aí fica a dica, né? Se gostou do vídeo e quer saber mais de outros temas, no nosso podcast, porque eu vou subir lá no Spotify. Isso, de outro tema, sinaliza, vamos falar sobre aquilo, porque aqui o lema é esse, de tutor para tutor. Então é só um bate-papo, é só uma conversa. Quer falar de outro tema? Pronto, joga lá o tema e a gente vai pesquisar, a gente vai correr atrás. Se for necessário a gente não dominar, a gente vai trazer alguém que possa falar sobre o assunto para poder a gente levar a informação e o conhecimento. E assim, com isso eu agradeço, né, a participação de todo mundo. Obrigada, gente. Até a próxima. Tchau.